parte vascular e uma tubular. Iniciemos com a parte vascular. Dentro do glomérulo, internamente à cápsula de Bowman, a arteríola aferente, ramo da artéria renal, se ramifica em uma rede de capilares onde ocorre a ultrafiltração do plasma. Depois, esses capilares se reagrupam formando a arteríola eferente, de onde nascem os vasos peritubulares, capilares, vênulas e veia. Todo esse complexo vascular é conhecido como sistema portal. O ultrafiltrado glomerular, após deixar o espaço de Bowman, se dirige para o túbulo contornado proximal, alça de Henle, distal, drenagem pelos dutos coletores nos cálices renais, já como urina definitiva. A filtração glomerular depende da pressão dentro do capilar. Esta, por sua vez, é decorrência do fluxo plasmático renal e da resistência a esse fluxo nas arteríolas aferente e eferente, que podem contrair separada ou conjuntamente. A constrição na arteríola aferente aumenta a resistência ao fluxo, mas diminui a pressão de filtração. Quanto à constrição da arteríola eferente, também aumenta a resistência ao fluxo, embora aumente a pressão no capilar glomerular e assim infiltração glomerular. Embora aumente a filtração, a hipertensão crônica do capilar glomerular, como acontece no diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dieta rica em proteínas animais, é prejudicial ao rim, provocando hialinose do glomérulo. Primeira parte. Na insuficiência cardíaca congestiva, a baixa de perfusão renal por diminuição do débito cardíaco, motivo da renina ser liberada e formar angiotensina 2 para manter a função renal. A vasoconstrição das artérias aferente e eferente, principalmente esta. Ao inibirmos o sistema com o emprego de drogas que agem sobre a conversão da angiotensina, cai a pressão da filtração glomerular e a creatinina plasmática se eleva. Inibindo a formação da aldosterona pela ação da angiotensina 2, o potássio deixa de ser eliminado normalmente e sobe no plasma. O controle da droga, seja diminuindo ou mesmo a retirando, resolve o problema. Segunda parte, os anti-inflamatórios não esteroides inibem a produção das prostaglandinas, liberadas pela ação da angiotensina 2. Elas são responsáveis pela vasodilatação da arteríola aferente, compensando a função glomerular alterada pela angiotensina 2. Diminuindo a vasodilatação, a função glomerular cai e sobe a creatinina plasmática. Cuidado, pois, com o uso de anti-inflamatório não esteroide nas situações clínicas acompanhadas de queda da perfusão renal. No túbulo contornado proximal, 2/3 do cloreto de sódio filtrado e a água equivalente, 2/3 também, é reabsorvido. O mecanismo de reabsorção inclui a acidificação da urina pela troca sódio-hidrogênio, cotransporte de sódio-glicose, sódio-fosfato, sódio-aminoácidos. Nesta porção tubular ocorre uma reabsorção isoosmótica do filtrado que a seguir segue em direção da porção descendente da alça. Falamos em proteinúria tubular quando ocorre o aparecimento de fragmentos de pequenas proteínas que se reabsorvem no tubo proximal. Não produzem proteinúrias maciças acima de 2 gramas em 24 horas. No caso em questão, além dessa proteinúria, verificou-se a presença de glicose, glicosúria renal, fosfatúria, caracterizando a síndrome de Fanconi com lesão extensa do túbulo contornado proximal. Pela história da profissão, a intoxicação por chumbo é bastante sugestiva. A concentração da urina, sinônimo de conservação de água pelo corpo, inicia-se na alça ascendente de Henle. Aqui, a parede é impermeável à água e a presença de uma bomba, 2-cloro-sódio-potássio, ao promover a saída dos solutos para o interstício, deixa o líquido intratubular hipoconcentrado, diluído. Ao passar pelo duto coletor, este líquido hiposmolar está separado por uma membrana que normalmente é impermeável à água, mas com a presença do hormônio antidiurético, há um implante de proteínas, chamada aquaporinas, que deixa a água atravessar a membrana em direção ao interstício mais concentrado. Daí ocorre a volta de água para o corpo, com observação de água e a concentração da urina. O hormônio antidiurético é sintetizado no hipotálamo e estocado na neurohipófise.
Sua produção é estimulada pela hiperosmolaridade plasmática, hipovolemia efetiva ou por drogas. Age no duto coletor, promovendo a implantação da aquaporina na parede do mesmo. Diagnóstico diferencial: diabetes insípido central, diabetes insípido nefrogênico, doença medular renal impedindo a concentração de solutos, diurese osmótica, diuréticos, lítio. Diurese osmótica ele apresenta lesão da região medular também pela hidronefrose e uma causa iatrogênica muito comum no nosso meio, a infusão de líquidos, porque o médico quer repor as perdas havidas através da diurese aumentada. Isto é comum e só o bom senso clínico que ajudará a resolver esta questão.